E aí, meu fera, bacana que você está aqui com a gente. Vamos fazer a terceira questão. Talvez no seu material esteja escrito aí questão número 1. Conserte, bote questão número 3 e bote ela antes. Na verdade, ela vai ser feita antes da lei de Hanout, certo? Porque a gente segue uma ordem cronológica de raciocínio. Nessa questão número 3 que a gente vai fazer, foi uma questão do SESMAC de Medicina 2021/2. Que ele fala o seguinte: a grande extensão territorial do Brasil proporciona a existência de cidades em condições climáticas totalmente diferentes. As temperaturas médias anuais de algumas cidades brasileiras estão ilustradas na tabela abaixo. Então ele me deu aqui uma tabela, botou aqui, ó. Campos do Jordão, 14,5 a temperatura média, graus Celsius. Rio de Janeiro, 31,9, né? Boa Vista, 27,4. Campo Grande, 22,8. São Gabriel, 18,2. Aí ele fala o seguinte: para combustíveis automotivos, a pressão de vapor é um importante parâmetro na avaliação das condições de armazenamento e manejo desse transporte. Pressão de vapor que a gente já estudou na resolução das questões anteriores aí, dá uma olhada. Levando em consideração as temperaturas médias mostradas acima, deixa eu subir um pouquinho aqui, as duas cidades só que ele quer, duas, que apresentam menor pressão de vapor para uma mesma amostra de combustível são. Galera, vem com o Sandrão e vamos saber quais são os fatores que influenciam na pressão máxima de vapor. Vamos lá. Pegando aqui, eu tenho aqui alguns fatores e a gente vai debater agora, vou explicar para vocês o que acontece se você aumentar ou diminuir cada um. Então, o que acontece se eu, por exemplo, quiser aumentar, o que faz aumentar a pressão máxima de vapor de uma substância pura? SP é substância pura, não é São Paulo não, viu doidão? Presta atenção. Primeiro, temperatura. O que acontece, o que faz aumentar a pressão máxima de vapor? A temperatura é uma delas. Se você aumentar a temperatura, você vai ter o quê? Você vai ter mais moléculas no estado vapor. Então, quanto mais moléculas no estado vapor, maior vai ser a pressão máxima de vapor. Quanto mais moléculas tiver no vapor, logicamente, você vai ter mais moléculas no estado vapor. Então, o aumento da temperatura favorece o aumento da pressão máxima de vapor. Volatilidade. Sandrão, o que é volatilidade? Volatilidade é a facilidade de passar para o estado gasoso, certo? Ou seja, quanto mais fácil for, é a facilidade de passar. Deixa eu voltar mais para cá. Para o estado gasoso. Então, se a substância for mais volátil, quanto mais volátil ela for, mais fácil vai ser dela passar para o estado gasoso. Beleza? E, logicamente, a volatilidade está diretamente ligada ao ponto de ebulição. Ou seja, quem emite gases mais rápido? Por exemplo, o álcool, que entra em ebulição aos 46 graus Celsius, ou a água, que entra aos 100? Lógico que é o álcool. Quanto menor for o ponto de ebulição, maior vai ser a volatilidade. Volatilidade. E você já sabe, se você aumentar a volatilidade, você aumenta a pressão máxima de vapor. E vamos lá, o aumento da temperatura e o aumento da volatilidade favorece o aumento da pressão máxima de vapor. A diminuição do ponto de ebulição, quanto menor for o ponto de ebulição, mais volátil é a substância.
Então, logicamente, maior será a pressão máxima de vapor. Massa molar. Quanto mais pesado for a substância, logicamente você vai ter uma dificuldade de passá-la para o estado vapor, certo? Então você vai ter uma dificuldade de passar o cara para o estado gasoso, ou melhor, para o vapor, né? Podemos botar para vapor. Então, quanto menor for a massa do cara, certo? Quanto menor for a massa do cara, mais fácil você vai ser, ou seja, menor vai ser a dificuldade de passar ele para o estado vapor, certo? E se eu tenho uma menor dificuldade de passar para o estado vapor, eu vou ter mais vapores, então, logicamente, eu vou ter uma pressão máxima de vapor maior. E, por último, as forças intermoleculares. Aquelas forças intermoleculares que você já deve ter estudado, de polo, de polo induzido, que é conhecido como dispersão de London, né? Todas elas hoje em dia chamadas de Van der Waals, ligação de hidrogênio, íon dipolo. Então, essas forças de interação entre as moléculas, quanto mais forte for a interação entre elas, ela vai dificultar, vai ter menos vapor. Então, quanto menor for as forças intermoleculares, a interação entre elas, então vou botar aqui, ó, atração entre as moléculas. Deixa eu botar mais para cá. Entre as moléculas. Quanto menor for a interação intermolecular, menor vai ser a atração. Sendo menor a atração, mais fácil passar para os caras, o cara do estado gasoso. Beleza? Então vamos lá, vamos entender uma coisa bem simples aí para você. O que é que faz aumentar a pressão máxima de vapor? O aumento da temperatura e o aumento da volatilidade. Quanto mais volátil for o cara, maior vai ser a volatilidade. Se o ponto de ebulição do cara for menor, maior vai ser a quantidade de gases que eu vou ter, vapores. Quanto menor for a sua massa e quanto menor for a interação entre suas moléculas. Se a interação for muito, vai ser difícil, porque presta atenção numa coisa, quando você muda de estado físico, quando você passa do líquido para o vapor, você não quebra a ligação química. O que você quebra são as interações intermoleculares. Água no estado líquido e água no estado vapor continua sendo água, H2O. A diferença é que o espaçamento entre elas é diferente. É maior no estado vaposo. A partir do momento em que a distância entre as partículas aumenta, ela muda de estado físico, sólido, líquido, gasoso, né, os três principais. Não estou entrando aqui em plasma e condensado de Bose-Einstein, não viaja nisso, tá? Mas três principais. Então a gente pode ir na nossa questãozinha agora aqui e fazer o seguinte, ó. Eu quero saber, eu não, né? O SESMAC quis saber, em 2021/2, que é o seguinte: qual das duas cidades vão apresentar menor pressão de vapor? E ele me deu aqui o quê? Ele me deu a temperatura média. E a gente acabou de ver o seguinte, que quanto maior for a temperatura, mais gases você vai ter, ou seja, a pressão de vapor vai ser maior. Então, se eu diminuir a temperatura, eu vou diminuir a pressão máxima de vapor. Então, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, pressão máxima de vapor e tenho a temperatura. Se eu quero a menor pressão máxima de vapor, eu vou procurar o cara que tem menor temperatura. Quem tem menor temperatura? Campos de Jordão e São Gabriel. Campos de Jordão e São Gabriel, letra E. Bacana? Próxima.